E vamos para o nosso quadro analisando questões. Hoje nós vamos pegar uma questão muito importante que é do tema garantia provisória no emprego da gestante. Questão cobrada no dia 9 de fevereiro de 2025, prova PGM Aracaju, Banca Sebrasp. Mas se você não presta prova Sebrasp ou de procuradorias, fica no vídeo, porque isso aqui pode cair em provas de TRTs, Magistratura do Trabalho, MPT, Procuradorias de novo, qualquer prova que cobre de trabalho. E eu vou te explicar porque eu considero isso daqui bem polêmico, tá? Vamos lá para a nossa tela. Olha essa questão aqui, ó. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo da licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicado ao seu contrato de trabalho. Lembrando, prova PGM Aracaju da Banca Sebrasp, mas isso aqui que eu vou te falar vale para qualquer prova. E por que isso daqui eu considero como uma questão polêmica, que pode dar problema para a banca em recursos aí? Porque da forma que está aqui, eu não vejo como algo muito positivo de se cobrar em provas objetivas. Se fosse uma prova subjetiva, ou seja, que você precisa escrever, precisa fundamentar, você tem espaço para fundamentar, seria bem tranquilo. Numa prova objetiva, pessoal, ou é certo ou é errado, ou é V ou é F. E aqui nós temos espaço para questionar. Mas antes disso, vamos revisar aqui comigo rapidamente. Garantia provisória no emprego da gestante é a proibição que o empregador tem de rescindir o contrato de trabalho de forma arbitrária, sem justa causa, sem motivação. Porque segundo o artigo 10 lá do ADCT, a gestante tem garantia provisória no emprego da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E de acordo com o TST, em algumas decisões, nós trocamos aqui a confirmação está expressa no artigo 10 do ADCT, por concepção, que por aspectos biológicos ali, da mulher a diferença de dias para que a concepção aconteça e a confirmação da gravidez aconteça. E aqui um dia importa. Então, leve para a sua prova confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. A gestante não pode sofrer dispensa arbitrária, não pode ser mandada embora, por exemplo, sem justa causa, sem motivação. A justa causa pode acontecer e aqui para a gestante, para a doutrina majoritária, não há necessidade do inquérito para apuração de falta grave, que é um procedimento de análise para validação daquela justa causa que acontece, por exemplo, no caso de dirigentes sindicais. Perfeito. Isso aqui é uma revisãozinha rápida. Vamos repetir? A gestante tem garantia provisória no emprego da confirmação da gravidez ou concepção para o TST até 5 meses após o parto. Beleza. Isso aqui, até o Apolo que está aqui dormindo bem, ó, já sabia. Só que o que você precisa, presta atenção aqui comigo, o que você precisa aprofundar aqui? São duas posições, pessoal, fora da regra. Fora da regra. A primeira posição, galera, é quando a gestante ela é contratada por prazo determinado. Porque aquela regra lá do ADCT que nós vimos é para um contrato de trabalho, contrato de emprego por prazo indeterminado. Nós não temos uma regra específica lá no ADCT quando, por exemplo, a gestante está no seu contrato de experiência, que é uma das hipóteses do contrato por prazo determinado. Ele tem um limite de prazo. Regra geral do contrato por prazo determinado, 2 anos, você lembra disso? Contrato de experiência, 90 dias. Esses contratos podem ser prorrogados apenas uma vez, desde que respeitado o seu limite máximo. Perfeito. E aqui, pessoal, nesse caso em específico, o TST já tem o entendimento estampado lá na súmula 244, que em um de seus itens fala que a gestante contratada dentro do módulo determinado ou prazo determinado, isso aqui é uma tautologia, mas utilizam ainda, tem garantia provisória no emprego. Tem garantia provisória no emprego. Essa mesma súmula fala, por exemplo, da desnecessidade de conhecimento do estado gravídico pelo empregador para que a gestante tenha confirmada a sua
garantia provisória no emprego. Muitas informações importantes, mas não é o tema dessa aula aqui. Agora, o mais importante para você é o que nós vamos falar aqui agora, que é a trabalhadora temporária, que é aquela, pessoal, regida pela Lei 6.019. É quando você tem uma trabalhadora que é contratada por uma empresa de trabalho temporário e essa firma um contrato com uma outra empresa para suprir uma necessidade temporária, por exemplo. Um acréscimo de serviço. Beleza? Então não confunda contratação por prazo determinado, regra dentro da CLT, e contratação de uma trabalhadora temporária, regras lá da Lei 6.019, em que você envolve a trabalhadora que tem o seu vínculo de emprego com a empresa de trabalho temporário, a ETT, que vai ter um contrato de fornecimento de mão de obra para uma tomadora de serviços. Então o vínculo da trabalhadora temporária é com a empresa de trabalho temporário e não com a empresa que está tomando os seus serviços. Salvo, claro, caso de fraudes aí, mas isso aqui não é a regra porque fraude se comprova. Não é ordinário, é o extraordinário. Então o extraordinário se comprova. Perfeito? E aqui, pessoal, nós temos uma divergência considerável para o trabalho temporário. Primeiro ponto. Nós temos aqui de um lado o posicionamento do STF e de um outro lado o posicionamento do TST. Vamos direto aqui para que você entenda. Para o TST, no incidente de assunção de competência número 2, não há garantia provisória no emprego. Por quê? Porque segundo o TST, caso você atribuísse essa proteção ao trabalho da mulher, você estaria desvirtuando a própria natureza do contrato temporário. É o posicionamento hoje do TST. Não se reconhece a garantia provisória no emprego à gestante temporária sob pena de desvirtuamento da natureza do seu contrato de trabalho temporário, que é diferente do contrato por prazo determinado da CLT. Só que recentemente, pessoal, o STF, vamos colocar aqui, no tema 542, decidiu sim que a gestante, a trabalhadora gestante, tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, ou tecnicamente correto, a garantia provisória no emprego, independentemente do seu regime jurídico aplicado ao contrato, seja estatutário, seja seletista, seja em cargo de comissão, independentemente do regime jurídico, independentemente da natureza da sua contratação. Para o STF, não há restrição dessa estabilidade, dessa garantia provisória no emprego. Então vale, olha só, a garantia provisória no emprego, independente do regime jurídico de contratação. Só que aí, pessoal, vem uma pergunta, e é aqui que mora o perigo, e eu tenho visto muita gente afirmando o contrário do que eu vou te falar agora, e eu respeito o total posicionamento. Que é o quê?
seria apenas para servidoras. Deixa eu apagar aqui porque ficou feio, né, pessoal? Seria apenas para servidoras públicas. Porque o caso em análise, pessoal, envolvia sim uma servidora pública. E eu respondo com muita tranquilidade para você. Não. Não. Essa tese do STF, mesmo se tratando de um caso específico analisado para servidoras públicas, não se aplica somente em caso de servidora pública ou trabalhadora da administração pública. Por quê? E aqui eu chamo a sua atenção. Você precisa sempre analisar a ratio decidente do caso. Você sempre precisa analisar a ratio decidente do caso. E o que eu quero, opa, pessoal, faltou aqui, ratio decidente. E o que eu quero dizer com ratio decidente? São os argumentos principais que fundamentam a tese. Lembre-se, pelo artigo 927 do STF, do CPC, tanto a decisão do IAC, incidente de assunção de competência, número 2 do TST, e o tema 542 do STF, são obrigatórios a todos os outros órgãos do Poder Judiciário. É uma decisão que tem seu caráter vinculante erga omnes. Isso mesmo que você viu. Mas não só a tese, que é aquele resumo do julgado que foi decidido, vincula. Não. Os argumentos que fundamentam a tese também vinculam. Aquilo que é principal, aquilo que se você retira da decisão, você não tem esse entendimento. Ao contrário do que nós temos de opter dictum, que são os fundamentos acessórios, que não têm tanta relevância ao caso. E aqui, quando você lê o voto vencedor, você tem algumas informações muito relevantes que fundamentam a tese. E o primeiro que eu levanto, são vários, mas o primeiro que eu levanto aqui é a natureza de bititularidade da garantia provisória no emprego. Bititularidade. Essa garantia provisória no emprego tem como titular a gestante e o nascituro. Lembra disso. Quem é titular da garantia provisória no emprego? Segundo o STF, a própria gestante e o nascituro. Então você não pode simplesmente observar somente o interesse de quem contrata a gestante, e lembrando que para o STF basta a gestante estar grávida durante o contrato de trabalho. Ela pode ter engravidado antes de ser contratada ou depois de ser contratada. A empregada tem que estar gestante para ter o reconhecimento da sua garantia provisória no emprego. E também o nascituro. Então não é só a gestante que tem essa titularidade. Você não obedece o interesse somente de quem contrata ou de quem é contratada. Nessa situação também há o interesse do nascituro. E além disso, reforça essa tese de que vale também para a área privada duas coisas do voto vencedor. A proteção ao núcleo familiar constante no artigo 226 da Constituição Federal de 88 e também a proteção integral prevista lá no artigo 227 da Constituição Federal. Então, além de você proteger a gestante, que é titular dessa garantia provisória no emprego, você também deve proteger o nascituro, que também é titular dessa proteção, sendo que a entidade familiar deve ser protegida
contra a dispensa, sendo que esse argumento também é complementado e reforçado pela proteção integral à criança, prevista lá no artigo 227. Então, todos esses princípios, esses fundamentos se sobrepõem, segundo ao STF, a possibilidade de denúncia ao contrato de trabalho, a possibilidade do empregador, seja ele uma entidade pública, a administração pública ou a entidade privada, de quê? De rescindir o contrato. Então hoje o entendimento mais atualizado é esse do STF. Mas professor, e agora? E o TST? Eu entendi perfeito. Se a gente junta a tese e a ratio decidendi que fundamentou essa tese, a gestante, independentemente do seu regime de contratação, público, privado, seletista, estatutário, tem garantia provisória no emprego. Por quê, professor? Repete comigo. Bititularidade, gestante e nascituro, proteção integral à criança e valorização e proteção do núcleo familiar prioritário. Isso garante. Agora, mas e o TST? É aí que mora o perigo para essa questão, porque vejam, o enunciado não te pediu conforme quem? Conforme o STF, conforme o TST, porque esse AC número 2, incidente de assunção de competência, ainda está válido. Mas o TST já instaurou um outro incidente para revisar o entendimento desse AC. Então nós vamos ter aqui uma revisão pelo TST, que já foi instaurado. Nós vamos ter essa revisão pelo TST. Só que como ainda não aconteceu, em tese nós temos esses dois entendimentos que, na minha visão, são conflitantes. Porque para o STF, na área privada, segundo o seu entendimento, se a gestante é temporária, regida pela Lei 6.019, ela não tem garantia provisória no emprego sob pena de desvirtuar a natureza contratual. Mas agora, com o entendimento posterior do STF, na minha visão, o entendimento do TST está superado. E o que eu marcaria nessa questão? Eu marcaria como correta. Como correta. Porque esse enunciado, mesmo não falando de acordo com quem, que para mim é algo grave, porque se eu juntar o entendimento do TST no IAC 2, eu poderia invalidar. Porque ali, ó, independentemente do regime jurídico aplicado, para o TST, se o regime jurídico for temporário, não há garantia provisória no emprego. Só que o que a Sebrasp colocou nesse enunciado, amigos e amigas que estão assistindo a esse vídeo, é a tese do STF, é parte da tese do STF, e você confere isso comigo agora. Olha só. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo da licença maternidade e estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável. Olha só. Aí parou aqui o enunciado, né? Mas ó, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado. E aqui considera o temporário. Ok? O que eu acho mais seguro é você saber esses dois entendimentos para a sua prova e o enunciado trazer conforme o entendimento do STF, conforme o entendimento do TST. E aí você tem segurança para marcar. Porque quem marcou verdadeiro, eu acredito que possa ser o gabarito. Posso estar enganado, pessoal. A banca pode falar que é falso porque está incompleto ou seguiu o TST. Mas na minha visão, por se tratar de parte da tese, pode muito mais estar correto do que errado. Mas quem marcou errado tem possibilidade de recorrer com base no entendimento do TST, que ainda não foi revisado. Na minha visão está superado, mas ainda não foi cancelado esse entendimento ou revisado. Lembrando que nós já tivemos um incidente de revisão instaurado. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, 20 minutinhos, coisa rápida, mas é um tema importante que vale para qualquer prova. Então, revisando, eu, Breno, entendo que você tem que saber os dois
entendimentos. STF do tema 542 e do TST do IAC, incidente de assunção de competência número 2. Porque se a prova te perguntar conforme o STF, você tem que responder conforme o STF. Se perguntar conforme o TST, conforme o TST, porque os dois entendimentos ainda estão em vigência, mesmo que na minha visão sejam contraditórios. Eu espero que você tenha gostado, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo. Se aprendeu algo, não deixa de se inscrever para você receber as notificações dos nossos novos vídeos. E agora, vamos começar esse quadro analisando questões. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, manda nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Para você, a gestante temporária tem garantia provisória no emprego? Me conta lá que eu quero ler e debater com vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais.